A ideia de currículo que está contemplada nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, ela é uma ideia que veio sendo construída a partir de diferentes locos, né? Então, o MEC, ele já, desde 2009, final de 2008, estabeleceu um grande programa, que é um programa que se chama Currículo em Movimento. E um dos objetivos desse programa é repensar, né, seria repensar as diretrizes curriculares para a educação básica como um todo. No âmbito desse programa, houve a contratação de consultores, né, para poder atuar, né, nesse processo todo de elaboração das novas e da revisão das novas diretrizes da educação básica. Na educação infantil, né, houve a presença de uma consultora, que foi a professora Sônia Kramer, do Rio de Janeiro, né, levando para dentro desse espaço, para dentro desse grupo, as discussões que já vêm sendo feitas na educação infantil, né, no longo do processo de inserção da educação infantil no sistema de ensino. Então, a ideia de currículo que está expressada nas diretrizes curriculares, ela vem, por um lado, de um trabalho desse grupo, com curriculistas nacionais, e aí esse grupo começou a construir a ideia de um currículo, que é um currículo que o currículo é uma marca, né? Ele deixa, né, uma marca do ponto de vista da formação, né? E muito a ideia de um currículo que emerge, né, e que faz uma relação entre, né, a vida, né, da criança, né, no caso dos outros níveis, né, a vida aí da criança um pouco maior, e o conhecimento que a humanidade já acumulou. Então, essa foi uma ideia que já vinha sendo construída no âmbito, né, desse grupo de especialistas, e que articula a ideia de currículo da educação infantil, né, do ensino fundamental e do ensino médio. Então, a ideia era construir, do ponto de vista das diretrizes da educação básica, uma concepção de currículo que pudesse, né, articular esses três níveis da educação básica. Na educação infantil, como houve um processo grande de discussão, né, que a gente pode até comentar um pouco mais depois, ele é um processo que também houve a participação de diferentes grupos que pesquisam da universidade, diferentes profissionais, instituições que têm experiências interessantes, que também têm propostas sobre currículo. E aí, quando nós estamos falando de currículo para criança muito pequena, nós estamos falando de crianças com características de 0, né? Assim, bebês até 6 anos de idade, inclusive com diferenças, né, nesse segmento de desenvolvimento, né, diferenças sociais, culturais, bastante grandes, inclusive no próprio 0 a 6. Então, a ideia de currículo que está nas diretrizes é essa ideia que junta não só conhecimento, né, mas também, né, essa experiência do sujeito, né, da criança, né, dessa criança que é o centro, né, da nossa ação pedagógica. Eu acho que o currículo, na verdade, assim, as diretrizes curriculares, elas são um marco, né, nesse processo de construção histórica da educação infantil e principalmente de consolidação das creches e pré-escolas no sistema de ensino, né? Então, quando a gente pega a história da educação infantil no país, e se nós formos remontar, né, as suas origens, tem um pesquisador que eu gosto muito, que é um grande historiador, que é o Moisés Kuhlmann Júnior, que ele vai dizer que é lógico que existiam, né, existia uma pedagogia, que era a pedagogia da submissão, né, principalmente para as camadas populares, e uma outra pedagogia, que é uma pedagogia mais escolarizante para as crianças, né, de camadas mais altas. Se a gente pegar a origem das instituições, né, e os alunos devem estar vendo isso, inclusive em outros programas, né, de educação infantil, nós temos uma origem marcadamente, né, vinculada à assistência
principalmente aí para as crianças das camadas populares, né? Mas nós também já sabemos que mesmo nesse âmbito da assistência, quer dizer, existe uma pedagogia, né, que o Moisés Kuhlman Júnior chama de pedagogia da submissão, né? Então, esse cuidar, né, o cuidado e a pedagogia não estão tão dissociados, nunca tiveram tão dissociados como a gente imagina. Agora, de alguma forma, né, o que a gente tem antes desse processo de inserção e de escolha que o país fez, né, de colocar a creche pré-escola no sistema de ensino, era uma vinculação, né, onde, inclusive do ponto de vista do repertório de diálogo com a área, né, ele não era marcado, por exemplo, como palavras como currículo, né, como proposta pedagógica, né, e era um repertório muito vinculado, inclusive, às questões de assistência, por exemplo, do cuidar. Nós fomos construindo já, e isso já foi consolidado, inclusive desde as diretrizes, essa indissociabilidade entre o cuidado e a educação, né? Entre cuidar e educar. Isso é um ponto, inclusive, específico, ele é garantido de novo nas diretrizes, ele reaparece nas diretrizes, como uma afirmação da área, né? De que, quando nós estamos falando de crianças muito pequenas, existe uma dimensão do cuidado na educação, que é uma dimensão, inclusive, ética, né? E que nós não podemos nunca prescindir. E mesmo no ensino fundamental, né? Quando nós estamos trabalhando também com adolescentes, quer dizer, não é porque eu sou professora universitária, mas também existe uma dimensão de cuidado na prática, na minha prática educativa. Então, é impossível haver essa né, dissociação entre cuidado e educação. E uma coisa que eu acho que é importante, assim, esse acúmulo que nós tivemos sobre a discussão da indissociabilidade entre cuidado e educação, refletiu nas discussões das diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental. Então, esse destaque para a contribuição, né, das diretrizes curriculares nacionais, né, e das discussões que a gente vem fazendo também como uma possibilidade de impactar, né, o ensino fundamental. Porque a nossa preocupação não é só com a criança na educação infantil, né? A gente quer formar essa criança na integralidade, não é porque ela muda de nível que nós não estamos mais preocupados com a criança, né? Qual que é a ideia, né, de currículo que está colocada nas diretrizes? Então, ela não é uma ideia de currículo como área de conhecimento, né? Isso passa longe, né, da gente pensar as diretrizes. Até houve, durante o processo de discussão das diretrizes, uma discussão se isso não levaria, se elaborar diretrizes não levaria para uma fragmentação, né? E um elenco de áreas de conhecimento. Então, aquela imagem, aquela ideia que a gente tem de currículo como uma grade curricular, quer dizer, as diretrizes pretendem construir algo muito diferente disso. Então, não é assim, a hora da matemática, a hora, né, da língua escrita, a hora, né, do banho, a ideia, né, e isso já é resultado também de muitos grupos de pesquisa, de muita discussão. A criança, ela aprende o mundo na sua integralidade. Nós que dividimos o mundo, né? Nós que dividimos. Agora vamos olhar a matemática, agora nós vamos olhar a escrita, agora nós vamos, né, ver as contribuições, agora a dança, agora a música. Quer dizer, na música, né, a música tem ritmo, ela tem quantidade, né, ela tem letra, ela tem dramaticidade, ela tem poesia, né? Então, quando a criança está ouvindo a música, ou quando a gente possibilita para a criança uma experiência, né, com música, nós estamos possibilitando uma experiência para a criança inteira, né? Quando nós estamos trocando a criança, nós estamos conversando com a criança. Quando eu pego a criança no colo, né, o bebezinho, quer dizer, eu possibilito que a criança tenha aquele sentimento de ser tocada, né? Então, ela consegue fazer nesse recorte corporal dela, né? Então, todas as práticas com a criança, elas são práticas
que elas não podem, né? E a ideia das diretrizes, quer dizer, a gente tem que ter o desafio de pensar as ações junto às crianças que não fragmentem. Porque nós acreditamos que as nossas práticas constituem sujeitos. Inclusive, um dos itens lá das diretrizes fala de construção de novas subjetividades. Se nós construímos sujeitos, que tipo de sujeitos que nós queremos contribuir para a construção? Sujeitos fragmentados, né? Sujeitos que têm o seu ritmo completamente, né, definido, ou nós queremos sujeitos criativos, né, que se expressem. Então, a ideia da integralidade é essa ideia. Por quê? Porque nós estamos olhando para o sujeito. Né? E é essa também a ideia de criança. Então, de onde que vem essa discussão da integralidade? De uma concepção de currículo, que é totalmente diferente dessa, né, de áreas de conhecimento, com a centralidade na criança. É a criança que nos diz, né, que ela, né, integra. Quem separa somos nós. Né?